Sejam bem-vindos de novo ao programa Metamorfoses. Agora a gente vai ter um programa de meninas. Eu e a Gleice, a gente vai conversar com vocês um pouco mais, prolongar a respeito do que a gente ouviu, né, dos dois convidados anteriores, que impactou muito a gente, a respeito de como que a gente gostaria de envelhecer. É uma pauta importante. É uma pauta importante. Eu achei muito interessante essa questão deles trazerem trazer as raízes da convivência familiar, né? Porque eu acho que com o tempo isso se perdeu. E recentemente eu trouxe a minha mãe para cá, para morar em Palmas, e ela mora numa quadra que ela é distante da minha, né? Então, ela já é uma idosa e fica um pouco difícil para eu estar ali o tempo todo dando essa manutenção, essa assistência. Tem meu irmão também que mora com ela, que também precisa de um acolhimento mais especial. Então, eu acho que essa ideia que eles trouxeram, o Gustavo e o Marcelo, vai ser impactante aqui na nossa cidade, amiga. Eu acho que vai ser um projeto muito interessante para quem quer acolher, né, assim, a maioridade, né, o pessoal 60 a mais. Eu acho que eu gostei muito do projeto deles. Eu também achei interessante, sabe, porque, Gleice, eu tô com um filho adulto agora, né, e às vezes o que eu mais desejo é estar perto deles, né, eu tive um invasio aí de 7 anos e agora parece que eu tô querendo estar próximo. Lógico que assim, a gente ainda não é 60 a mais, tá muito longe ainda, mas a gente pensa em família, né, de estar convivendo um pouco mais com os nossos. A minha mãe, ela sempre esteve perto de algum filho. Às vezes eu morava numa cidade, a minha irmã em outra, meu irmão em outro, mas a minha mãe sempre, ou ela estava comigo. Teve uma época que eu morei em Goiânia, e daí no condomínio que eu morei lá, era esse estilo de convivência, né? E era muito bom. Ela almoçava em casa 2 vezes na semana, eu almoçava uma vez na casa dela, e isso eu acho que vai ser um empreendimento muito legal. E assim, lá em casa, a gente mora todo mundo junto, né, gente? Assim, a família busca pé. Eu, meu marido, minha sogra, meu sogro, a minha filha, o bisa, né, da minha filha. Então, hoje eu consigo ver o quanto é importante essa convivência familiar, sabe? Não só por mim, mas pela minha filha, porque ela tá tendo uma vivência hoje com pessoas mais idosas que eu não tive, né? Eu não tive tanto contato assim com os meus avós, eu não tive esse amor de avô e avó, né? Eu acho que é porque também eram muitos netos, né? E eu era só mais uma ali no meio. Mas ela tá tendo esse convívio com o bisavô. Nossa, olha isso só. É muito precioso, eu nem né? conheci meus bisavós. Foi por isso que na época, eu sou de São Paulo, e assim, a gente foi morar em Goiânia por causa dos pais do João. O pai do João estava erguendo a empresa de engenharia, falou, não, João, vem aqui, a gente vai fazer... Até foi na época do primeiro governo do Lula, naquele tapa-buraco, né, da Belém Brasília. E meu sogro, ele é engenheiro de estrada. E falou, João, vem, vamos pegar essa obra. E daí eu fico 1 ano com os meninos, pelo menos, né? E os meninos tinham ali 3 e 4 anos. Cara, eu fui pra ficar 1 ano. Eu fiquei 9. Nossa. Pelo esse suporte que eles davam, essa convivência com família, é muito bom. E depois eu levei minha mãe pra Goiânia. Daí ela morou lá no mesmo condomínio que eu. Tua mãe chegou a morar em Goiânia? Morou. E depois voltou pra São Paulo? Quando eu fui embora pros Estados Unidos, daí ela voltou pra São Paulo e ficou perto da minha irmã. Daí. Mas é bom, porque assim... Minha mãe é muito aventureira. E a minha também, gente. Ela só falou assim pra mim, né, que ela veio morar aqui em Palmas agora. Ela falou assim, olha, eu não quero que tu saia mais daqui, porque daqui eu não vou pra lugar nenhum. Ela vai seguindo, ela vai seguindo, amiga. Eu saí de Belém, fui para Paragominas, depois fui para Nova Timboteu, e depois eu vim para cá, e todas as cidades que eu morei, ela morou também. Ela, meu pai, meu irmão. E porque, gente, assim, eu acho que esse amor familiar, esse laço tão forte que a gente cria, gente, não tem preço, não tem preço. Você vive isso, é um privilégio. É um privilégio você morar perto dos seus pais, perto da sua família. É muito gostoso isso. Muito bom. E ela não quer mais que eu saia daqui de Palmas, não. Primeiro porque ela amou, né, morar aqui. Ela tá gostando muito. E eu sempre incentivei muito ela vir pra cá, amiga, porque quando eu pisei o pé em Palmas a primeira vez, numa viagem, eu tava de passagem pro sul de Minas, a gente morava lá. E na passagem, a gente parou em Palmas e foi minha primeira vinda aqui na cidade. Eu falei pro Léo, amor, a gente um dia vai morar nessa cidade. Mesmo? Foi, eu falei pra ele. Mas a família do Léo já estava aqui? O avô e a avó.
já moravam aqui, né? E tinha um irmão também dele que morava aqui. E aí, né, com o passar dos anos, a gente foi se organizando, né, já para sair da cidade, porque a gente morava num interior muito pequeno lá no Pará. Ah, e não cabia vocês? Aí não cabia mais, ali estava crescendo, eu precisava... E lá vocês começaram a Ladesland, a Ladesbring? A Lades, na verdade, ela é de Goiânia, né? Ah, tá. Já tem 23 anos, ela é de Goiânia. E quando a gente foi para o Pará, a gente levou, porque assim, né, a gente trabalha muito online. Então os clientes continuaram, né, sendo de fora. Sempre, né, sendo de fora. Tem o André também, o sócio, que mora lá em Goiânia ainda, né? Então, aí assim, o trabalho não parou, né? E não para, porque, né, a vantagem de ter um trabalho digital é esse, né? Você pode estar trabalhando em várias frentes, em vários locais e você não perde nem seus clientes, você pode ter um lugar físico ou não, né? Você não depende disso, porque os atendimentos também são online e dá uma liberdade, né, pra gente. Essa questão de trabalhar com o digital, trabalhar online é muito bom. Você tá também, né, amiga, agora nessa empreitada de trabalhar com digital, né? Então, quando eu estava na parte mais da nutrição, eu fiz um programa chamado Programa Wellness, que era de emagrecimento, e eu fiz, na verdade, ele era presencial. Só que daí eu comecei a ver que poderia ser multiplicado. Daí eu fiz ele online, no Hotmart, né? Daí a gente vendeu, assim, foi bem legal, né? Fizemos o programa para muita gente fora, até tinha gente de fora do Brasil. Só que daí a vida vai mudando, eu comecei a entrar um pouco mais nessa questão holística, né, integrativa, e comecei a estudar outras coisas fora da nutrição. E isso foi na pandemia, né, o programa Wellness foi na pandemia, logo foi a época do boom, né, do digital, né, dos cursos digitais, então quem pegou essa onda foi muito bom. E depois, logo depois que a pandemia terminou, eu comecei, acho que durante ali também foi quando eu fiz meu mestrado, que a gente ficou muito em casa. Eu fiz assim um mestrado de 2 anos, eu fiz em 4 meses o primeiro ano, foi, né, era intensivo, ficava só em casa estudando. E depois que a pandemia acabou, eu comecei muito meu mestrado foi na área de psicologia, e daí eu dei uma mudada, assim, eu vi que não era só a parte da nutrição, eu precisava ter esse olhar um pouco mais integrativo e holístico das pessoas, né? Eu já tinha, pela minha especialização, que é a nutrição clínica funcional, que a gente já vê a parte de sinais e sintomas, né? A gente vê a nutrição, assim, de uma forma não só de calorias, macronutrientes, a gente vê a nutrição realmente a individualidade bioquímica e através de sinais e sintomas, né? Enfim, e daí quando eu comecei com essa parte da psicologia e estudar mais, eu tive a necessidade de voltar de novo para o presencial, porque eu gosto dessa coisa do 1 a 1, né, de estar conversando com as pessoas. Então daí eu voltei de novo para fazer os cursos presenciais, o que eu gosto muito. Tanto é que eu acabei de dar um curso agora de Enneagrama, foi maravilhoso. Mas assim, o meu curso ele é itinerante, assim, né? Se eu estiver em São Paulo eu dou meu curso lá, se eu estiver em Ribeirão eu também, meus pontos, né? Sempre Goiânia, Ribeirão e São Paulo. E é em grupo ou individual? Ou pode ser um ou pode ser o outro? Pode ser dos dois jeitos, né? Eu tenho a parte de mentoria, né? Na mentoria é onde eu pego na mão. Né, que daí eu vou de acordo com a necessidade da pessoa. Então, meus produtos, Gleice, ele vai desde a nutrição física, né, então na hora que a gente pode fazer uma dieta individualizada, um cardápio para a família, né, então essa parte da nutrição. Eu estou muito também agora mais na cetogênica, né, que eu gosto mais dessa linha da cetogênica. E além disso, daí eu dou a parte do curso de Enneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento, que daí é muito bom que a gente integra a parte também assim de nutrição, tanto do corpo quanto da mente. E daí eu falo que na mentoria eu pego na mão, que daí a gente vai pro coração e a gente faz meditações, né? Então é um trabalho muito legal. Eu acabei de fazer, trabalho com uma amiga minha psicóloga, e foi grande, assim, foi um trabalho bem bonito. Foram 4 visitas, né, que eu fiz com ela, e cada visita a gente ia
explicando um pouco, né, do mapa dela, dentro do Enneagrama, qual que era o tipo, enfim, foi muito legal. E é uma ferramenta muito legal para você se entender, né, de autoconhecimento e se relacionar melhor com as pessoas, sim, né? Sim. Eu aprendi muito, assim, eu me entendo. Mais do que me relacionar com as pessoas, é eu me entender do porquê que eu tenho alguns pensamentos, algumas atitudes, justamente porque eu consegui identificar algumas coisas que eu tinha, alguns pensamentos, algumas características, né? Não, assim, como que eu juntei tudo isso, né? Foi num insight que eu tive, a IA me ajudou muito, né? Eu fiz um prompt lá bem legal e saiu. Como a gente já tem essa marca, né, Gleice, que é a nossa marca do programa Metamorfoses, e a IA me deu esse combo, né, de falar assim, olha, vamos fazer um método Metamorfoses, né, tipo, que vai abranger todas as inteligências. Daí é onde que eu falo novamente, que é a inteligência do corpo, a inteligência da mente e a inteligência do coração, que são os nossos três. O ser humano, ele entende a vida através desses centros de inteligência. E cada um de nós temos todos os centros, mas um é um pouco mais acentuado, né? Então, eu sou, por exemplo, da inteligência mental, você também. Nós somos da inteligência mais racional, mas a gente está sempre, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa busca de autoconhecimento, a gente começa a desenvolver um pouco mais a inteligência emocional, a inteligência do corpo, enfim, é muito interessante, assim. Eu e a Paty, a gente tem projetos aí, né? Inclusive o programa, ele surgiu de uma mentoria, né, que a gente estava montando no passado, voltado para o Mahalila. Né? Mahalila é outra ferramenta. É outra ferramenta, gente. Mas, gente, o legal é isso. A gente não ficar preso a apenas um projeto, tipo assim, engessado. Não, a vida é cíclica. É uma metamorfose. Então, tudo foi se transformando. Nossos projetos foram se transformando. Então, hoje, a Paty está numa mentoria do Enneagrama. A minha mentoria, que era para design, agora tá para empresários, para profissionais liberais que estão precisando se posicionar nas redes sociais, posicionar o seu negócio para poder alavancar suas vendas, poder encher as suas agendas. Então ali eu ensino como você trazer o cliente para a sua comunidade, para o seu universo, o universo da sua marca. Ele ali, tá abraçado no seu negócio, tá apaixonado pela sua marca, porque é assim que as pessoas se conectam. Né? Elas se conectam com o seu negócio e da feita que ele entrou na tua comunidade, não tem mais, ele não sai mais, ele fica ali contigo para sempre. Tudo que você traz, aquela sua comunidade abraça, né? Só que isso precisa de um ecossistema, né? Você precisa fazer essas pessoas se conectarem a você, se conectarem ao seu negócio, né? E o desafio, às vezes, o que a maioria das pessoas não sabe é fazer isso, né? É criar esse ecossistema. E aí eu e a Paty, a gente tem trabalhado isso, né, desde o ano passado. Hoje a gente está aqui no Metamorfoses, com as nossas mentorias individuais e tocando projetos individuais da vida também, né, amiga? Agora os meninos estão em São Paulo. A Lia está aqui em Palmas com a gente já no segundo ano. Que gracinha. Tá fazendo prova, gente, é muito engraçado, amiga. Eu acho que você já passou por isso. Muito, né? E ela estava na semana de prova e assim, ela gosta de estudar comigo. Não sei porquê, eu acho que é porque eu tenho uma dinâmica assim de mais... Não sei, acho que eu sou meio infantil nesse sentido assim de querer entrar no universo dela. E aí ela se conecta muito comigo na parte de estudar para a prova. E aí ela teve essa semana e toda vez que ela chegava em casa, mamãe, minha prova foi assim, minha prova foi assada. Aqui é um universo tão fofo. É, né? Muito bom, é muito gostoso. E assim, já entrando aí para o assunto, né, para a parte da maternidade, é algo que envolve muita gente, né, amiga? Apesar dos nossos projetos profissionais, mas a maternidade, ela tá dentro, né, dos nossos projetos pessoais, que a gente quer ter sucesso também. Eu acho que a gente, como mulher, se cobra muito para sermos boas mães, para acompanhar nossos filhos em todos os processos, porque a gente acompanhou a nossa, assim, a gente teve uma infância, cada um
do seu jeito. Teve coisas que eu vivi na minha infância que eu não quero que a minha filha viva, né? Então, a gente está sempre ali o tempo todo trazendo, tentando, né, ter esse equilíbrio com a vida profissional, com a maternidade, sendo esposa. E, é puxado, não é fácil não. Gente... conciliar tudo, né? É dupla jornada, né? Que eu falo, que a mãe, eu já passei nessa fase assim, Gleice, e é uma fase muito linda, porque eu acho, é aquela que todo mundo fala, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. E o mais interessante é que quando a gente não está numa dinâmica assim, que nos provoca, né? Porque os filhos, eles trazem muitas demandas, né? E nisso faz com que a gente aprenda muitas coisas. É um outro universo que a gente está vivendo ali naquele momento, né? A gente já passou como filha, né? Já passou fase de namoro, casamos, enfim. Daí quando chega a maternidade é uma outra fase de aprendizado. E eu lembro quando antes de ter os meninos, eu acho que eu estava numa fase assim, que a gente começa a entrar num sistema e começa a fazer sempre do mesmo. E daí eu estava fora e eu estava estudando numa escola, e daí naquela escola todos os dias eu aprendia. Daí eu falei assim, gente, é isso que eu quero para minha vida, eu não quero deixar de aprender nenhum dia. Eu já te falei essa frase uma vez, lembra? Não. Então, que eu falo assim, não, eu não quero nunca passar um dia sem aprender alguma coisa. E daí quando veio esse universo de Pampers, né, que eu falo assim, esse universo de criança, é realmente um aprendizado diário, né? E eu tô até hoje aprendendo com os meninos, e eu já, assim, pedi desculpa para eles e para o universo por todas as minhas faltas, mas eu acredito assim que é isso, é errando, acertando. E eu, às vezes, eu vejo até hoje, eu sou tão engraçado que me pega, psicólogas, assim, mais na área infantil, eu acho tão gostoso, daí eu gosto de assistir para ver se eu acertei ou não. Mas assim, pra quê, né? Que já passou a minha fase. Mas é muito bom. E eu falo assim, gente, eu queria ter tido essas orientações na minha época. Eram orientações diferentes, eu lia muito livro, enfim. Só uma pausa aqui também. Esse final de semana passado, né, esse mês, no início do mês, eu fiz uma experiência muito interessante na Ecos, que é uma constelação com cavalos. Muito linda. Quero mandar um beijo pro pessoal, a HC, o André, a Sabrina, né, esse pessoal maravilhoso que eu conheci. Eu fiz essa constelação e achei muito legal. E daí eu estava lembrando que porque linka aí com a educação de criança, que quando eu li um livro chamado Criando Menino e Criando Menina. O Criando Meninas falava que era muito importante a mulher ter contato com o cavalo. Porque por a mulher ser mais meiga, mais delicada, e o cavalo, ele é enorme, mas ele é muito amoroso. E o mais interessante é que ele é obediente. Então, a mulher, quando a gente está perto do cavalo, se ele estiver te cheirando, fazendo alguma coisa, e você falar para ele não fazer mais, não é igual o gato, que daí que faz mesmo. Ele para. Então, essa coisa assim, de apesar dele ser enorme, ele é domesticado, né? E isso era muito bom para a mulher, ter esse contato assim do poder mesmo, de ser grandioso e ao mesmo tempo, né, dócil. Eu achei muito legal e eu lembrei desse livro, Criando Meninas. A gente tem esse privilégio de ter tido tempo para criar nossos filhos, né? Eu acho que foi uma coisa assim que eu sempre botei na minha cabeça. Tudo que a gente mentaliza é fato, acontece na nossa vida. Então, muito cuidado com o que você pensa e muito cuidado com o que você fala. Porque certeza. Eu me lembro, assim, eu com 22 anos, eu trabalhava na Vale. E eu via aquelas pessoas, aquelas mães indo levar suas filhas 6 horas da manhã para a creche e pegando tipo 7 horas da noite as crianças já dormindo. Oh, meu Deus. E assim, bebês, sabe? Crianças de 1 ano, 8 meses. Eu não quero ter essa vida. Não é a vida que eu quero ter. É um privilégio, né? Mas eu foquei. Eu foquei em ter o estilo de vida que eu gostaria de ter, mas eu mentalizei muito sobre isso, né? E fui traçando o meu caminho para eu chegar e poder escolher
né? Hoje poder cuidar da minha filha, poder, né, ter o tempo com ela, de almoçar com ela todos os dias, mas é energia, né, amiga? É física quântica isso. Você manda para o universo e o universo ele é bem obediente também, igual os cavalos. Exato. Se você mandar, ele manda de volta, mas a gente tem que ter esse cuidado. Né? Eu acredito também nisso. Eu acredito que a gente tem aí uma cocriação, né? E fora que essa questão de você saber o que falar, quando falar, né? Eu acredito que a palavra tem poder, sim. Eu acho. Responsabilidade também, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidades não só com o que a gente pensa, mas com o que a gente fala, com quem a gente se compromete. É verdade. E, Gleice, quando a gente pergunta para os nossos convidados em que fase da metamorfose eles estão, você, minha querida, que fase da metamorfose você se encontra? Boa pergunta. Eu tô hoje, né, vamos dizer assim, esse mês, essa semana, eu não considero, assim, eu acho legal quem responde, é o ciclo, todo dia, toda hora eu tô em transição, uma hora de manhã eu tô uma borboleta, de noite eu tô um casulo. Eu considero o momento como um todo. Então, hoje, no momento como um todo, eu tô num casulo, analisando muitas experiências, analisando que caminho que eu quero traçar, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, porque eu acho que tem momentos, né, que exigem você estar mais introspectivo, pensar. Eu estou muito conectada com Deus nesse momento, assim, porque tem respostas que só Deus que pode dar pra gente. Então, eu estou nesse momento de parar, de pensar, de ouvir a voz do universo, a voz do meu Deus, porque não é muito fácil, né? A vida não é fácil, gente. A vida não é fácil. E tu? Que momento que tu tá? Então, eu tava aqui pensando, né, que a pergunta ia voltar pra mim. E, na verdade... Gente, essa câmera que eu tenho... Ou é essa câmera? Às vezes essa aqui. Então, assim... Eu acho que eu já me metamorfoseei várias vezes, né? Eu acredito que pela minha personalidade, toda hora eu tô me recriando, né? Eu já morei em várias cidades e já tive assim momentos de muitas transformações, né? Esses 7 anos que eu estou em Palmas, eu acredito que foi uma transformação muito intensa no meu autoconhecimento. Eu me via muito assim nessa função de mãe, mas empresária também. Eu tive uma empresa de nutrição com a minha sócia lá de Goiânia, mas agora é tão interessante que eu não me identifico com muita coisa, sabe? Assim, na verdade eu posso ser o que eu quiser. E eu estou muito no fluir. Eu sei que existe essa parte da física quântica, assim, que você tem que pensar, imaginar, criar e escolher, né? Que não sei se o público de casa conhece, por exemplo, as teorias do Hélio Couto, por exemplo. O Hélio Couto fala para você desejar o seu carro da forma que você quer e você sentir o cheiro dele, né? Que não é só falar. Tem o tal do quadro de sonhos que uma vez a gente fez, lembra? Que é você pegar várias áreas da sua vida e você colocar ali, mentalizar e imprimir, né, cortar em revistas coisas que você almeja, que você quer. Qual o carro que você quer, qual viagem que você quer fazer. Eu acho que isso é muito interessante, isso já deu certo pra mim, né? O último quadro de pontos que eu fiz com a Gleice, uma turma, a gente foi lá em casa, fizemos no final do ano de 2024. Foi. E ali eu coloquei muitas coisas. Eu quero trabalhar com a minha amiga Elisa na Agrotins. Eu trabalhei, quero fazer muitas coisas no Instituto Alfa, que era, né, o momento que a gente estava mergulhado ali. Então, assim, eu queria viajar para Tailândia, mas eu não viajei para Tailândia, eu viajei para Bali. Então, eu gosto muito desses processos, assim, que a gente mentaliza, cria e acontece. Você vira uma borboleta, porque quando você realizou, você concluiu aquilo. E agora eu tô numa fase que eu tô querendo deixar muito assim, sentir.
eu tenho esse projeto, né, o método Metamorfose, que eu achei que é muito legal, foi uma bênção ter recebido isso, mas eu também estou aberta a outras coisas, sabe, Gleice? Eu acredito, então, que eu concluí uns processos na minha vida que já viraram borboleta, e nesse momento eu tô, acho que como uma lagarta, tô comendo. Eu tô ainda... Tô no processo de engorda. De engorda, de entender, estudar assim um pouco do mercado, ver o que tá passando. Eu tô às vezes... Enfim, é isso. Eu acho que minha vida é muito metamorfoseada, assim, em muitas áreas. E é essa coisa. Uma lagarta, casulo. E é muito legal, que eu não sei se o pessoal de casa sabe, que a lagarta é horrorosa, né? Todo mundo sabe disso. A lagarta é horrorosa e a borboleta é linda. Só que no meio do ovo, lagarta e borboleta, tem a crisálida, que é o casulo, que aqui na nossa logo, ó, dá pra ver muito bem a crisálida. E esse momento aqui, acho que não deu, dá pra ver, né, gente? Muda o Léo. Léo, um pouquinho a câmera pro pessoal ver. Ali, ó, onde tá o nosso microfone. Ah, não, é essa aqui, ó. Essa câmera. Aqui, ó. Isso. Essa aqui é a crisálida. Levanta a crisálida. Aí, amiga, como a gente começou com o podcast, né? Isso aqui era aquele microfone que fica bem na mesa, né? E aqui, ó, é o casulo. E esse lugar, ele é muito incômodo. E ali é onde a lagarta entra e ela simplesmente se desfaz completamente. Ela se liquefaz. Meu Deus, né? E ela parece dolorida, hein? Ela não tem nada da lagarta que está na borboleta mais. É um novo ser. É um novo ser. E eu acho isso tão maravilhoso que se a gente levar também até mesmo para nós que somos cristãs, né, que a gente acredita nessa renovação de mente diária, né? Eu acho lindo isso. Então esse lugar que incomoda e que a gente não pode rasgar antes. É a mesma coisa, você não tira um bebê da barriga antes da época. Se tirar, tem problema. É problema. Então, assim, tem que formar tudo. Então, pra gente ter essas asas enormes, a gente precisa estar, às vezes, nesse desconforto e se de fazer mesmo, né, saber ali que Deus está construindo outras coisas e pra gente poder se transformar numa linda, linda e bela borboleta com 2 asas enormes. Ai, gente. Muito bom, né? Muito bom. Bom, amiga, foi muito bom nosso bate-papo. De vez em quando vamos fazer isso? Vamos, acho que a gente precisa, né? Eu acho que precisa para o público conhecer um pouco mais a gente, saber das nossas histórias, né, de vida, né, como amigas também, né, como que a gente vive, que a gente faz. É muito legal também compartilhar isso. A gente sempre entrevista e nunca nos entrevistamos, né, amiga? Verdade. Mas é muito bom compartilhar esses momentos com você. Obrigada por você ter vindo. Obrigada por você ter vindo. Obrigada, gente, pela audiência e... Obrigada pelo carinho de todo mundo. E ó, eu quero deixar aqui para vocês um pedido para vocês colocarem lá no nosso Instagram em que fase da metamorfose você se encontra hoje, né? Então deixa aí nos comentários pra gente saber, pra gente ter essa troca também. E já chegamos ao fim de mais um programa Metamorfose. Queremos agradecer vocês por essa audiência todas as segundas-feiras às 21 horas aqui na Rede TV. Muito obrigada. Agradecer também a minha parceira Paty, Bi, né, com seus projetos. Torcer para o Brasil, gente! Sempre. Hoje Brasil, a gente está aqui, ó. Lights Brand, Gisele Leite, Moda Circular. Muito obrigada pelos nossos parceiros. E até a próxima e fiquem com Deus. Um super beijo. Obrigada!